As pessoas, os pacientes que dependem do IASP para conseguir consultas podem enfrentar problemas. É que há uma dificuldade de entendimento entre os prestadores de serviço e o governo do estado que precisa fazer esses pagamentos num prazo de até 30 dias, de acordo com o entendimento, de acordo com o contrato. A Gorete Santos acompanhou uma reunião que aconteceu hoje. Gorete, tem muita gente que está em casa agora, que está vivendo a expectativa, o medo de que haja interrupção nesse atendimento. Gorete, o que de fato aconteceu e existe de fato essa possibilidade de suspensão dos serviços? Olha, Joelson, a expectativa das pessoas é grande, até porque isso já ocorreu, né? A última vez, no mês de julho do ano passado, durante pelo menos 2 semanas, o atendimento foi suspenso em função dessa falta de entendimento. Várias audiências já foram realizadas com a intervenção do Ministério Público entre os representantes dos hospitais conveniados ao IASP e representantes do próprio IASP, em função desse atraso. Como é que funciona? Na verdade, o IASP ele tem um prazo de aproximadamente 60 dias, até um pouco mais, para repassar os recursos em função de todo o trâmite burocrático. Os hospitais estavam cobrando o pagamento referente aos meses de outubro e novembro do ano passado. Outubro deveria ter saído em janeiro e até agora, pelo menos a data de hoje, vários hospitais ainda não haviam recebido o pagamento do mês de outubro e nenhum havia recebido o pagamento em relação ao mês de novembro. Os representantes disseram que se esse pagamento não for feito até a próxima semana, o atendimento pode vir a ser suspenso. Na última audiência realizada naquela data, no mês de julho, ficou acordado que o Ministério Público ia, inclusive, acionar judicialmente para que o IASP tivesse autonomia, os recursos fossem desvinculados da conta única do governo. Porque o que acontece? Muita gente não consegue compreender como é que o repasse, o desconto é feito em folha, mas ele não é repassado para os hospitais e para as clínicas, há sempre um atraso. É porque esse dinheiro, na verdade, vai para a conta única do Estado e a Secretaria da Fazenda repassa para o IASP, que a transfere para os hospitais e para clínicas. E há sempre esse problema de atraso. A autonomia não veio ainda e hoje, durante a audiência, um dos advogados, Joaquim Almeida, fez duras críticas em relação a isso. Vamos ouvir. Não é possível querer fazer um contrato, né? Fazermos aqui um contrato com quem não tem autoridade para pagar. Essa é que é a questão. Bom, o advogado Joaquim Almeida colocava aí, na verdade, que para ele essa audiência ela não tem muita finalidade, já que o IASP ele não tem essa autonomia para decidir sobre o repasse de valores, já que esse recurso ele fica com a Secretaria da Fazenda. E aí pedia, inclusive, solicitava que o Ministério Público interviesse no sentido de marcar uma audiência pública com o próprio governador do estado. Em relação ao repasse desses meses em atraso, a Daniela Aita, que é a diretora do IASP, não pôde comparecer hoje à audiência, mas houve outros representantes e o diretor financeiro falou a respeito desse pagamento. Ok, Gorete, olha, eu vou pedir aqui a compreensão da Gorete. Desculpa interromper você, Gorete, é porque nós tivemos um probleminha técnico e aí impossibilitou de nós mostrarmos toda a fala do doutor Joaquim Almeida em relação àquilo que você havia abordado e fez a cobertura na reportagem. Então nós vamos trazer de novo essa insatisfação e só para a gente contextualizar o telespectador que está nos assistindo. O doutor Joaquim Almeida, Gorete, ele representa que segmento dentro desse diálogo entre governo do estado, IASP, Ministério Público e hospitais e clínicas? Gorete Santos. Gelson, ele é vinculado a um dos principais hospitais, né? Inclusive que representa o sindicato dos hospitais. É um dos hospitais aqui da capital que faz parte da diretoria, que está sempre à frente desses diálogos, dessas negociações. Ele participa ativamente de todas as audiências públicas realizadas com intervenção do Ministério Público. Joelson. Vamos ouvir o que disse o doutor Joaquim Almeida durante a reunião. Não é possível querer fazer um contrato, né? Fazermos aqui um contrato com quem não tem autoridade para pagar. Essa é que é a questão.
Mas o que não foi pago, doutor? 5 dias que tem de atraso. Não é uma questão, não estou tratando disso. Eu estou tratando que a autarquia não tem autonomia financeira. Então, está pagando sempre com atraso, Macedo. Está pagando sempre com atraso e você sabe disso. Isso desarruma todo o fluxo financeiro de uma empresa. Isso não é brincadeira. Todo contrato diz qual é o objeto, quais são as formas de pagamento. Nós vamos dizer aqui as formas de pagamento. Vamos dizer que todo dia 30 ou em 60 dias eles pagam. Nunca pagaram. Nunca pagaram. Quer dizer, nunca cumpriram. Então nós vamos fazer contrato de quê? Contrato para não ser cumprido? Ou então vamos chamar alguém aqui que tenha responsabilidade, que é o senhor governador, e que ele assine esse contrato. Você ouviu, portanto, aí a fala do advogado Joaquim Almeida, e aí eu falava anteriormente a respeito especificamente sobre os repasses desses valores em atraso. O diretor financeiro do IASP esteve presente e já fez uma promessa. Inclusive falou que o mês de outubro já está na conta, deve chegar a qualquer momento, portanto, deve ser depositado, deve cair a qualquer momento, portanto, na conta das empresas. Vamos ouvir. Hoje estamos em dia, o governo está tomando todas as providências em manter os contratos das clínicas em dias. Nós já quitamos outubro e novembro e começaremos a pagar provavelmente hoje, até segunda-feira começaremos a pagar novembro e não tem nenhum, mediante o contrato, nada em atraso. Eles confundiam um pouco aí na primeira fala, né, Joyce, na primeira parte da fala, falando que já foram quitados outubro e novembro. Na verdade, lá durante a audiência ele explicou que já tinha sido depositado, parece que ontem, o mês de outubro e deve chegar a qualquer hora, portanto, às contas dos empresários. E que o mês de novembro deve ser pago na próxima semana, começando da segunda-feira. Como a diretora Daniela Aita não estava lá presente, ela não pôde falar a respeito da argumentação do IASP sobre outras reclamações dos empresários. O diretor financeiro falou que só tinha, na verdade, propriedade para falar acerca do pagamento em si, mas queriam levar as deliberações de todos para a discussão do Conselho Fiscal Deliberativo lá do IASP. E aí tem outros pontos que foram os que eles colocaram. Portanto, o contrato, que eles dizem que é bastante obsoleto, o contrato firmado entre os hospitais e clínicas e o IASP, que data de 2004, salvo engano, portanto 15 anos, precisa de uma atualização, segundo eles. Reajustes também são necessários, segundo os empresários. E aí eles reclamam de 2 pontos que eles falam que são fundamentais, que são mudanças de valores dos procedimentos, ou seja, ele segue uma tabela, segundo eles, segue uma tabela do próprio IASP em relação aos valores, os preços de todos os procedimentos, cirurgias, exames, consultas, enfim. E que aí no momento do pagamento, esse valor não é exatamente o que está na tabela. Normalmente ele é puxado para menos. E outra reclamação é em relação às glosas. O que são as glosas? São cortes de determinados procedimentos que o IASP julga que podem ser irregulares, que haja suspeita, por exemplo, de irregularidade. E aí os empresários dizem que todo procedimento que é realizado é necessário, eles fazem uma planilha, entregam essa planilha para o IASP, argumentando de tudo que foi feito. E aí, quando recebem de volta um relatório do IASP, alguns auditores simplesmente cortam determinados procedimentos, mas que não dariam uma justificativa para esse corte. O presidente do Sindiosp falou conosco também, Jefferson Campelo. Vamos ouvir, portanto, então, o que ele falou. Primeiro que o contrato ele não é cumprido em absolutamente nada. Por quê? Porque o contrato ele prevê reajustes anuais que não são feitos há anos. Nós temos exemplos de materiais e medicamentos que não são reajustados há mais de 10 anos. O contrato prevê a questão da análise e auditoria das glosas, coisa que não é feita atualmente. Precisamos que tenhamos uma cláusula de reajustes perante os atrasos. Atrasou, não pagou na data correta, a gente tem que ter um reembolso por isso, coisa que não é feita atualmente. Hoje nós estamos reivindicando que o
o pagamento seja feito dentro de um calendário que já foi discutido amplamente nos últimos anos. Queremos regularizar os nossos contratos, que são contratos antigos, obsoletos, que não cabem mais dentro da conjuntura atual, eles precisam ser modernizados e precisamos aprofundar a questão dos repasses, né, do Instituto, que são consignados na folha do servidor e que não são repassados a contento pela Fazenda. Olha, Joelson, o que ficou definido durante essa audiência? Primeiro, o promotor vai tentar, na verdade, marcar essa audiência com o próprio governador e aí eles próprios sugeriram que, ao invés de ser no Ministério Público, que pudesse ser no Palácio de Karnak, porque ficaria mais fácil do governador recebê-los do que ter que sair de lá do Palácio do Karnak até o Ministério Público. Então foi dado um prazo também para que o IASP apresente as argumentações, os auditores do IASP possam fazer um relatório discriminando o porquê que muitos procedimentos foram cortados. E, por último, um inquérito civil público já foi aberto e a Secretaria da Fazenda notificada para apresentar uma posição, uma argumentação acerca de determinados repasses. O que acontece? A gente tem, inclusive, uma imagem de um relatório feito pelo próprio IASP, que foi apresentado durante a audiência pública, de um valor que ultrapassa 104 milhões de reais referentes a 2018, de janeiro a dezembro de 2018, que a Secretaria da Fazenda recebeu dos servidores públicos referentes ao IASP, mas que ainda não repassou à autarquia, ao próprio IASP. Então, é um fundo que o IASP tem direito, mas que, na verdade, ele não consegue movimentar porque ele não tem essa autonomia. Ele ainda não recebeu. Vamos ouvir, portanto, a fala do promotor Fernando Santos. O Estado continua descumprindo o próprio decreto estabelecido de regulamentação do IASP na hora de transferir esses valores. Nós judicializamos a questão, há um processo judicial na Justiça Federal, né? E aí nós iremos na próxima semana conversar com o juiz justamente para que essa questão possa ser pautada novamente, né, com uma nova audiência em relação ao Ministério Público, ao IASP e ao Estado do Piauí, porque esse tem sido o principal problema do IASP, tem sido esse, né? A ausência de repasse regular da Cefaz para a conta do IASP. Foi comprovado pelo próprio IASP que no ano passado foram mais de 104 milhões de reais que foram deixados de pagar, de repassar para o IASP. Todos eles argumentam que se o IASP tivesse autonomia financeira, Joelson, essa situação não estaria tão crítica assim. Embora também argumentem que já houve avanço desde o ano passado, depois dessa intervenção do Ministério Público. Joelson. Tá certo, Gorete. A ideia é que a centralização, na verdade, aconteça ainda mais em relação às finanças, né? O Estado não só não dê autonomia ao IASP, como concentre mais ainda, porque é a medida nova de ajuste das finanças, da ajuste da administração, que é uma medida, aliás, necessária do governo. Gorete, obrigado, hein? Obrigado pela participação, Gorete Santos, que acompanhou os detalhes dessa reunião, desse encontro, que, claro, afetam a todos aqueles que dependem do IASP.